Eu lembro bem da primeira vez. Ela entrou, abriu a niqueleira, interrompeu o trânsito dos outros passageiros que vinham atrás, já com dinheiro na mão. Alheia a tudo isso, ela despejou as moedas na mão esquerda e contou-as sem a mínima pressa. Uma daquelas pessoas que fariam o mundo esperar por elas para girar, e ninguém reclamaria. Depois bastava dar um sorriso e as coisas voltavam ao normal. Foi o que ela fez ao me estender as moedas. Ainda não havia roletas naquela época. A gente tinha de ir passando e cobrando. Acho que é melhor agora com as roletas. Me sinto muito protegido atrás daquele negócio do que andando de um lado para o outro, com o ônibus rodando. Morria de medo de perder o equilíbrio na frente dela. O trânsito ainda não era essa loucura que é hoje, mas também não era nenhuma maravilha. Aliás, não gosto da palavra trânsito, apesar da minha profissão. Eu não gosto muito dessas coisas de estar sempre indo e voltando. Sempre sonhei ter uma vida em que eu já tivesse realmente chegado. Mas, como eu dizia, o ônibus fazia todos os dias o mesmo trajeto, de modo que eu sempre havia, na mesma hora, no mesmo ponto, que era o quarto ponto em frente à padaria Universo, e descia 7 paradas depois, ao lado da farmácia 7 Vidas, que ficava embaixo do escritório de um advogado, onde ela trabalhava, era datilógrafa. 2 anos depois, ela apareceu de aliança na mão esquerda. Tinha casado com aquele alemão antipático que às vezes a deixava no ponto, aos beijos, e ficava olhando, esperando ela sumir, e ria, todo posudo, como se tivesse o rei na barriga. Ela ia abanando, até que o alemão fosse só uma mancha lá longe, que é o que acontece com todos os que não embarcam. Um pouco depois ela ficou grávida, mas continuava trabalhando. E eu acompanhei a barriga crescendo. A cada dia. Ela estava ficando diferente e um dia pegou no sono e eu tive que acordá-la, pois faltava uma parada para ela descer. Corta. Um pouco depois ela ficou grávida, mas continuava trabalhando. E eu acompanhei a barriga dela crescendo a cada dia. Ela estava ficando diferente e um dia pegou no sono. E eu tive que acordá-la, pois faltava uma parada para ela descer. E ela me agradeceu sorrindo, como sempre, e apontou para a barriga, se desculpando. Eu tinha raiva do alemão, e à noite, na pensão, ficava imaginando que o filho era meu. Não, não pensem que eu faltava respeito com ela. Gostava de imaginar só isso. Quando escrevia para a minha família, eu dizia que estava namorando e descrevia a ruivinha do ônibus. Durante anos, eles pediram que eu fosse com ela na próxima vez, e eu respondia que ela era muito tímida, mas que ia tentar convencê-la. Quando teve os gêmeos, ela ficou alguns meses sem aparecer. Todos os dias, quando o ônibus fazia a curva da padaria, eu tinha esperança de que ela voltasse. Um dia, quando eu estava quase desistindo, eu vi de longe, com um carrinho, saindo justamente da padaria. Pouco tempo depois, ela voltou a pegar o ônibus. O alemão nunca mais foi com ela até a parada. O que eu notei foi que, com o tempo, ela foi ficando cada vez mais séria. Já vinha com dinheiro apertado na mão, sentava perto da janela com um olhar preocupado e não sorria mais. Anos depois, ela começou a descer 3 paradas mais adiante. Levava os gêmeos para o colégio. Ela era muito carinhosa com eles e nunca perdia a paciência, mas às vezes se distraía e os olhos dela ficavam tão tristes que parecia que tinha
que parecia que tinham mudado de cor. Várias vezes eu comprei balas para os gêmeos, aquelas de tipo 7 belas, mas na hora não tinha coragem de dar. Eles já me conheciam, me chamavam de tio e tudo, mas eu achava que ela podia levar a mal. Às vezes as balas derretiam nos meus bolsos e eu dava para formiga lá da pensão. Os gêmeos foram crescendo e eu não os perdia de vista. Eles eram tão idênticos que dei graças a Deus quando começaram a namorar. Era mais fácil distinguir um do outro. Começaram a trabalhar cedo. Acho que tinha uns 15 ou 16 anos. E alguns anos depois casaram. Acho que foram morar perto, pois continuaram a pegar o ônibus para trabalhar. Depois comecei a ver um só, não sei qual deles, e ela cada dia mais triste. A aliança tinha sumido do dedo. Ela estava mais gorda e os cabelos branquearam de uma hora para outra. Ela parecia ter ficado velha de repente, mas continuava bonita, com aqueles olhos às vezes azuis, às vezes cinza. Ela agora estava sempre com uma capa preta, que eu não gostava. O prédio da farmácia tinha sido destruído, mas ela continuava descendo ali, a não ser quando se distraía, ia até o fim da linha e voltava, tão séria, provavelmente pensando no alemão ou no gêmeo, que tinha ficado em alguma parada, por onde este ônibus não passava. Hoje eu estou te contando tudo isso porque eu me aposentei e volto para a minha cidade. Já me despedi do pessoal da pensão e os meus colegas da companhia até me levaram para um jantar de despedida. Vou sentir falta deles, mas te digo, estou quase sentindo um alívio de estar indo embora. Era muito triste para mim vê-la entrando pela frente, mostrando a carteirinha para o motorista, muitas vezes envergonhada, porque tinham arrancado muito depressa e ela quase caía, ou resmungando e puxando assunto com passageiros, que não queriam saber de conversa, ainda com aquela capa preta e vestidos que eu conhecia há mais de 20 anos, sujos e remendados, falando de coisas que ninguém entendia, como dos filhos que tinham ido para o colégio ou para a fábrica, e quando ela ia buscar, só entregaram um, mas eram dois. Iguais, mas dois, ela dizia, e que a culpa era do alemão, com aquela loira da padaria. E todo mundo ficava rindo dela, ou se olhando com aquela cara de cúmplice, como se faz diante de um louco. Uma velha louca, a minha Ruivinha.